Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Imagens do Fim. Através de três histórias bíblicas, vamos ter uma perspectiva do que há de acontecer nos nossos dias, no tempo do fim. A primeira história é uma história real, e Jesus também tem essa história como real. Mateus 12, Jesus diz: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Dialogando com o líder do povo de Deus da época, os líderes, o povo da Bíblia, Jesus argumenta de que os ninivitas, ao ouvirem a pregação de Jonas, se arrependeram. E ele, que era maior do que Jonas, ao pregar, os líderes do povo de Deus daqueles dias não acreditaram e não se arrependeram. Como foi a história de Jonas de acordo com a Bíblia? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então, esse homem escolhido por Deus, ele agora se recusa a fazer a vontade de Deus. Como o profeta se pusesse a pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades dessa comissão, do ponto de vista humano, parecia que nada se poderia ganhar em proclamar tal mensagem nessa cidade tão orgulhosa. Satanás sobrecarregou com o desencorajamento. Então, dificuldades, impossibilidades, desencorajamento. Nínive era a capital da Assíria, um império terrível, e Jonas não se dispôs a ir até lá. Várias coisas foram acontecendo em sua caminhada em oposição indo para Tarsis. Foi jogado ao mar, um grande peixe o engoliu, e como Jesus diz em Mateus, ele esteve ali 3 dias. Deus foi misericordioso e ele teve nova oportunidade para aceitar o chamado de Deus. Embora ímpia como havia se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal. Viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada a oportunidade para conhecer o Deus vivo, afastariam de si as más obras e o adorariam. Então, Deus viu em Nínive pessoas ainda que não estavam entregues inteiramente ao mal. Precisavam de oportunidade. E através de Jonas, essa oportunidade chegaria. Diz-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, destruir e derribar, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, esses textos se aplicam à cidade de Nínive. Então, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida.
Qual é a reação do povo pagão ao ouvir a pregação de Deus? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, até mesmo o rei de Nínive, o rei assírio. Então, diante da palavra de Deus, podemos encontrar corações sinceros aonde nem imaginamos. Qual é o nosso papel? Proclamar, falar, pregar, levar a mensagem. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Então, nós não sabemos tudo do diálogo entre Deus e Jonas. Parte desse diálogo é apresentado aqui. Ele já havia argumentado a Deus algumas coisas. Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, ele se compadece, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Deus é nosso aliado. Não está procurando algo para nos eliminar. Está procurando algo para nos salvar. E isso ele encontra em Jesus Cristo, o nosso intercessor. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus se compadece de todos e quer levar a sua mensagem a todos. Como ele chega até as pessoas? Através de nós. A conversão de almas a Deus é a obra mais grandiosa, a obra mais elevada em que os seres humanos podem empenhar-se. Na conversão das almas se revela a tolerância de Deus, seu amor incomensurável, sua santidade e seu poder. Deus tolera por um grande tempo. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. No tempo do fim continuará acontecendo arrependimento, inclusive em Babilônia. Apocalipse então diz: Povo meu que está em Babilônia, saia daí, para não ser cúmplice e para não receber as pragas. Mas até para Nínive, tempos depois, na época do profeta Naum, também terminou a graça. Sua condenação foi evitada nos dias de Jonas. O Deus de Israel foi exaltado e honrado através do mundo pagão, e sua lei foi reverenciada. Não seria sinal muitos anos mais tarde que Nínive devia cair presa das nações vizinhas, por causa do seu esquecimento de Deus e jactancioso orgulho. Então, altos e baixos, momentos próximos de Deus, momentos distantes de Deus. A vigilância é manter momentos próximos de Deus. Na época de Naum, que prega também a Nínive, diz: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Nínive será destruída. Quem terá compaixão dela? Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Então, o tempo de graça para Nínive também passou. O tempo de graça para o tempo do fim também vai terminar. Devemos aproveitar hoje as oportunidades que temos. Então, essa primeira história de hoje. Jesus acredita como história real? Sim. Assim como Jonas esteve 3 dias no grande peixe, ele também esteve 3 dias ali sepultado. Segunda história. Lembra de Nabucodonosor? Deus apresentou a ele de que seu reino, ele era apenas a cabeça de ouro, iria passar. Mas ele estabeleceu uma estátua totalmente de ouro, dizendo que não iria passar, influenciado pelos sábios que o aconselhavam. Mas
A história de hoje, de seu neto chamado Belsazar, mostra que Deus falou a verdade. A Babilônia passou para os medos e persas. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as mulheres e as concubinas. Esse evento que vamos descrever hoje aconteceu no dia 13 de outubro de 539 antes de Cristo. E depois de tudo que ali aconteceu, algo apareceu numa das paredes, uma escrita que dizia que Belsazar foi pesado na balança de Deus e foi achado leve, não tinha conteúdo. E Daniel é chamado então e diz: Tu, Belsazar, que és seu filho, descendente de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, a história do seu avô, seu ancestral, os altos e baixos de Nabucodonosor e o final arrependimento de Nabucodonosor, Belsazar não levou em consideração e entrou por um caminho errado. Te levantaste contra o Senhor do céu, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Deus nos deu o poder da escolha, e a Belsazar também. A nós cumpre exercitá-lo. Não podemos mudar o coração, nem reger nossos pensamentos, impulsos e afeições, mas podemos escolher servi-lo. Podemos entregar-lhe nossa vontade. Então ele operará em nós o querer e o efetuar, segundo a sua aprovação. Então, nós temos uma luta diária, que a medicina não resolve, a psicologia não resolve, a teologia não resolve. Uma luta contra o pecado que está em nós. Devemos, por escolha pessoal, colocar a nossa vida, a nossa vontade, em sujeição, em escravidão à vontade de Deus. Devemos escolher servir a Deus. No momento exato em que o rei e seus nobres estavam bebendo pelos vasos sagrados de Jeová e louvando a seus deuses de prata e ouro, os medos e persas, haviam desviados do seu leito o Eufrates, um rio que cortava a cidade. Estavam marchando para o coração da cidade enguarnecida. O exército de Ciro estava agora sob os muros do palácio. A cidade estava cheia de soldados inimigos. Uma junção dos medos e persas, dois povos liderados por Ciro, desviaram o leito de Eufrates. A água baixou e eles entraram na cidade pelo leito do rio. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Será que ele faria o mesmo se soubesse que aquilo ia acontecer naquele dia? Mateus 24 diz: Você deve vigiar, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Com isso em mente, a seca do Eufrates causou a queda de Babilônia literal. João no Apocalipse faz uma lembrança disso, dizendo que a Babilônia espiritual, a religião cheia de verdade e mistura de erro, ela vai também cair. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O texto está falando sobre momentos que vão acontecer antes da volta de Jesus. Na sexta praga. A graça terminou quando caiu lá a primeira praga. Agora o que está dando sustentação à Babilônia continua a ser as águas. Águas no Apocalipse são pessoas. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O nome dessa meretriz, Apocalipse 17:5, é Babilônia.
Um poder religioso que também tem muitos seguidores. Apocalipse 17 diz: Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. De que forma a Babilônia espiritual vai secar, vai cair, quando as pessoas descobrirem que elas foram enganadas? Qual é o desafio? Já vamos estar na sexta praga. Não haverá mais oportunidade de arrependimento. Que digo de Ciro, aquele que causou a queda literal de Babilônia. Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Isaías teve um período profético que durou até a morte do rei Ezequias. Ele morreu no ano 686 a.C. 147 anos depois, em 13 de outubro de 539, os eventos profetizados por Isaías se cumpriram. Em outras palavras, Ciro não tinha nascido, Ciro não existia, mas Deus havia profetizado até o nome do rei que iria estar à frente de um exército, que iria causar a queda de Babilônia. Então, isso nos impressiona. E de acordo com Jesus no Evangelho de João, quando vemos os eventos proféticos acontecerem, a nossa fé no Senhor deve aumentar. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Através de Ciro, terminou 70 anos do cativeiro babilônico. E agora os judeus tinham a oportunidade de voltar para a sua terra. Deus tem livre escolha. Escolheu a Ciro, um rei pagão, para libertar o seu povo. Deus tem livre escolha. Assim como nós encontramos conversão em lugares onde nem imaginamos, Deus também escolhe pessoas que nós nem imaginamos, mas que se colocam nas mãos de Deus. Ele escolheu também a Paulo, o perseguidor, para ser o pregador. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus escolheu o perseguidor Paulo como seu escolhido para sofrer em seu nome, na pregação e na missão do Evangelho. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Hoje terminamos nossa série de 3 estudos sobre profecias bíblicas. Qual é o chamado de Deus a nós? Não nos esqueçamos, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Temos livre acesso ao Senhor. Não precisamos passar por igrejas para chegar a Deus. A igreja é um lugar de nos capacitar para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Participar das igrejas para nos fortalecer para a missão. Você e eu estamos dispostos a isso? A anunciar as grandezas de Deus a mais e mais pessoas. Que eu e você façamos essa a nossa decisão. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a nos capacitar, fortalecer, cheios do seu Santo Espírito, para anunciar as grandezas de Deus a mais pessoas. Ajude-nos a termos coragem, sabedoria. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.